Bom dia, turma. Hoje nós vamos falar sobre polígonos inscritos e circunscritos. Na página 166, nós podemos observar essa moedinha de 55 centavos, tá? É de aço inoxidável, da primeira família real, e entrou em circulação em 94. Aqui nós podemos observar que no centro da moeda apresenta a efígie da República, acompanhada pela inscrição Brasil. Na parte inferior apresenta o ano de produção e do lote. No verso dela, as linhas curvas no fundo destacam o valor representado, correspondente à moeda, e seguindo da inscrição centavos. Aí, nada de normal. Mas aí nós podemos observar que na borda tem um relevo e tem um desenho destacado, um heptágono, que é um polígono de 7 lados, ok? E uma circunferência. Então, o heptágono está dentro dessa circunferência. E uma das propriedades dos polígonos regulares é que sempre é possível traçar uma circunferência passando por todos os seus vértices. Vértices são esses pontinhos aqui de ligação de um lado a outro, de um segmento de reta a outro, ok? E aqui embaixo nós podemos observar que um polígono escrito na circunferência. E nesse polígono escrito na circunferência, nós podemos observar alguns elementos, tá? Que no centro do polígono coincide com o centro da circunferência. Nesse caso, o ponto O. Que o raio dessa circunferência é o segmento de reta que liga o centro da circunferência do polígono, é o raio, liga o centro da circunferência do polígono o centro do polígono à circunferência, tá? Raio, vocês lembram que nós vimos nas aulas anteriores que raio é um segmento de reta que liga o centro da circunferência, o ponto central da circunferência, a qualquer ponto da circunferência, que está na circunferência. E nós temos também o raio da circunferência, que é o segmento de reta, que liga o centro da circunferência ao vértice do polígono. Nesse caso, OA, OB, OC, OD, OE, ok? Nós também temos o ângulo central do polígono, que tem o vértice no centro e seus lados passam por dois vértices secundários do polígono, nesse caso indicados por BOC. Então, o ângulo central do polígono, ele tem um vértice que é o ponto central. Vértices são os pontos de ligação do polígono. Então, aqui o vértice central no centro e tem dois vértices consecutivos no polígono. Então, aqui nós temos o ângulo BOC ou COB, do jeito que vocês preferirem, mas o O, lembrando que tem que estar no meio, porque é o vértice que está ligado o ângulo, ok? Nós temos também o ângulo interno, que é determinado por dois lados consecutivos. Consecutivos é um após o outro, tá?
do polígono. Nesse caso aqui é indicado por E. Então, AED, o nosso ângulo interno, tá? Os polígonos inscritos na circunferência é aquele cujos vértices pertencem à circunferência. Então, ele é inscrito, porque os seus vértices estão na circunferência. Aqui embaixo nós temos o triângulo equilátero inscrito na circunferência. O triângulo equilátero é o que possui seus lados, a medida dos seus 3 lados iguais, tá? Lembrando que os polígonos que são inscritos na circunferência, eles são regulares, possuem as medidas de todos os seus lados iguais. Na página 167, nós temos outra propriedade dos polígonos regulares, que é que sempre é possível escrever em uma circunferência neles. No caso, todos os polígonos regulares podem ser escritos circunscritos. E me confundi. Não, pode ser inscritos uma circunferência nele, tá? Nesse caso, nós temos os polígonos circunscritos na circunferência, onde a circunferência está dentro dele, ok? Inscrito é quando ele está dentro da circunferência. Como a circunferência que está dentro do polígono, esses polígonos são circunscritos na circunferência. Nós podemos observar aqui que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, um hexágono regular circunscrito na circunferência. Circunscrito porque a circunferência está dentro dele, tá? Vamos aqui observar o lado AF. Ele toca a circunferência em um único ponto. Como o lado AB toca a circunferência em um único ponto, o BC também, o DE também, o CD também e o EF também. Todos os lados tocam a circunferência em um único ponto. E aqui do lado AF, nós temos esse ponto indicado com a letra G. E esse ponto é chamado de ponto de tangência. E cada lado do polígono tem um ponto de tangência com a circunferência. Ponto de tangência é o ponto que eles coincidem. Vamos observar também aqui que OG ele é perpendicular a AF. O que é perpendicular? Ele corta o lado AF formando um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Tá? E também ele é o raio da circunferência que contém o ponto da tangência, que é o ponto G, que é o ponto que eles se encostam, é o ponto que coincidem a circunferência e o polígono regular. Formam um ângulo reto com o ângulo do polígono correspondente. Então, o lado OG, ele é perpendicular a F, ele é o raio da circunferência, OG é raio da circunferência, que contém um ponto de tangência, formando um ângulo reto com o lado do polígono correspondente, que é o lado AF. O polígono circunscrito na circunferência é aquele cujos lados tangenciam a circunferência. Então, polígono circunscrito na circunferência é aquele que os lados possuem um ponto de tangência, um ponto em comum, um ponto... Perdi a palavra, mas...
ponto que se encosta em um ponto em comum a ele, a circunferência. Apenas para dar um conceito total. Nós temos o polígono inscrito, que é aquele que ele está contido dentro da circunferência, ele está na circunferência. Ele possui todos os seus vértices na circunferência, ok? E ele possui o centro do polígono, é o mesmo centro da circunferência. O raio da circunferência é o segmento de reta que liga o centro da circunferência ao vértice do polígono. Tá? O centro da circunferência é o vértice do polígono. Nós temos o ângulo central do polígono, que tem o vértice no centro da circunferência. Nós temos o ângulo interno, que é o ângulo inscrito na circunferência. Então, nós temos o ângulo central do polígono, que é o ângulo central da circunferência. Nós temos o ângulo interno do polígono, que é o ângulo inscrito na circunferência, tá? Lembrando que o polígono inscrito, ele na circunferência, os vértices dele pertencem à circunferência. Nós temos também o polígono circunscrito, que é onde a circunferência está nele, tá? Está dentro dele. Lembrando que o ângulo circunscrito na circunferência possui um único ponto de tangência, tá? Em cada lado, é porque ficou rosa e vermelho, ficou bem parecido. Em cada lado, ele possui um ponto de tangência, que é o ponto único, um ponto em comum, que tem na circunferência e no lado do polígono, tá? E também lembrando que ele forma aqui, ó, 90 graus com o lado da circunferência. E lembrando que os polígonos que podem ser inscritos ou circunscritos nos círculos, nas circunferências, eles são polígonos regulares, tá? Os irregulares vocês não conseguem traçar um círculo onde todos os vértices do polígono pertencem à circunferência, nem um polígono que tenha o ponto de tangência em todos os lados na circunferência. Então, apenas os polígonos regulares podem ser inscritos ou circunscritos em uma circunferência. Ok?